Gente, quero comentar aqui com vocês um pouco sobre um filme que eu acabei de assistir e fiquei realmente estarrecida. Privacidade hackeada. O filme conta, né, é um documentário a partir do trabalho de uma investigadora, de uma jornalista investigadora, que junto com um professor começam a querer entender como assim, né, como assim a internet é diferente para mim, é diferente para uma outra pessoa. Na verdade, eu já me dei conta disso. Eu atendo uma menina que tem mais ou menos uns 15 anos e eu achava impressionante como o que chegava de notícia para mim, o que chegava de informação para mim, era completamente diferente, é completamente diferente do que chega para ela. A impressão que eu tenho é que a gente está como mais ou menos como aquela história do sapo que você coloca ele na água quente, ele sai, ele pula. Agora, se você o deixa, né, na água fria e lentamente a água vai esquentando, ele não se dá conta de que ele está sendo queimado. E foi com essa impressão que eu fiquei quando eu assisti esse filme. Nesse documentário, ela trata, né, de como o Facebook foi oferecendo, como ele oferece dados sobre nós, que realmente pode ser usados de uma forma absolutamente maligna. Tudo isso que tem acontecido, essa polarização que tem acontecido entre vários, né, no mundo inteiro, direita, esquerda, um lado e outro lado, tudo isso tem sido de alguma forma incentivado por essas grandes empresas como Google, Twitter, o Facebook. O que eles fazem? Eles, a cada clique que você dá, a cada amigo que entra na tua página, eles conseguem vasculhar todos os dados. E pasmem, né? Talvez eu esteja falando algo que já é conhecido de vocês, mas eu fiquei estarrecida. Até mesmo os telefones, né? Nos quais a gente fala, né? Por exemplo, já aconteceu comigo de falar para alguém, de contar que eu queria um determinado objeto e de repente essas começar a chegar para mim ofertas desse objeto como se realmente houvesse ouvidos nas paredes. E aquilo que eu li lá quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, há muito tempo atrás, quando eu li 1984, do Orwell, ele falando do grande irmão, aquele do Big Brother, aquele que estaria espionando a gente o tempo inteiro. Gente, essa distopia está acontecendo. Nós estamos realmente sendo o tempo inteiro vigiados, né? O tempo inteiro a gente está sendo influenciado. E para a gente que tem falado muito sobre o poder do discurso materno, que, né, a Laura Gutman tem um livro belíssimo sobre isso, existe na verdade, quando a gente fala do poder do discurso materno, a gente não está falando só do discurso materno, a gente está falando desse lugar que a gente ocupa no primeiro microcosmos que a gente vive ali, que é a família, aonde as necessidades são sentidas por aquele ser tão fragilzinho, tão vulnerável que é a gente quando a gente nasce. A gente já começa a perceber, né? A gente já começa a receber alguns joinhas, assim, alguns positivos em cada ato que a gente faz, e a gente vai precisando, né? A gente, na necessidade de sermos aceitos, a gente vai ficando atento, né? Qual foi o procedimento que eu fiz que recebeu um cliquezinho, que recebeu um ok, você está bem. E assim nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos atendendo às necessidades desse grupo no qual a gente nasceu, porque a gente tem uma necessidade de pertencimento. Nós somos seres gregários, nós somos seres mamíferos e gostamos de viver em grupo.
E eu fiquei pensando a partir de ver esse filme, meu Deus, a gente está sendo de alguma forma levado a todos terem o mesmo pensamento, a terem as mesmas necessidades. Nós somos alimentados como se a gente fosse aqueles frangos industrializados, todos comendo a mesma ração, todos ficando pronto ao mesmo tempo, todos tendo a mesma necessidade. E eu fiquei pensando, por isso que a gente precisa realmente, como terapeutas, como pessoas que pensam, né, que fazem autorreflexão, como nós precisamos estar atentos a esses movimentos que a gente só se dá conta deles exatamente como, né, se a gente tivesse jogado na água fervendo como o sapo, né? E eu acho que tem algo fervendo aí. Nós ficamos muito tempo paralisados e eu não sei exatamente como sair dessas bolhas nas quais nós fomos encapsulados. Mas o importante é a gente cada vez mais ter um centro, né? O Fritz Perls falava muito sobre isso, de nós termos um centro, de nós termos olhos, termos ouvidos, termos boca, termos emoções, para que a gente consiga reagir em algum momento e dizer não, não é desse jeito, não vou permitir, não vou assistir isso que a rede está me chamando para, que a internet está me chamando para eu assistir. A gente precisa de alguma forma, diante desse grande discurso que entende que o mais importante é a gente andar rápido, a gente gasta muito, a gente está o tempo inteiro antenado naquilo que é útil, naquilo que traz lucro, a gente começar a pensar, né, sermos porta-vozes de uma outra necessidade ou de outras necessidades que são as que realmente importam. As necessidades de termos liberdade para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente entender que o que nos traz felicidade tem a ver com verdade, tem a ver com outros valores, com solidariedade, tem a ver com distribuir o que a gente tem, compartilhar o que a gente tem e não ficar nessa loucura de ficar o tempo inteiro olhando a vida dos outros, nos distraindo. Veja, o que a gente tem de mais importante, é a nossa atenção. E tudo isso tem roubado a nossa atenção, tudo isso tem feito com que a gente não olhe para a gente mesmo. Tudo isso tem sido efeitos, tem tido um efeito de fazer com que a gente se distraia e a gente entregue de mão beijada a nossa cabeça para que o grande irmão, ou melhor, esse grande discurso materno que não está interessado nem um pouco nos valores que realmente fazem a gente ser humano de verdade, mas são valores que de alguma forma vão trazer cada vez mais benefícios aos grandes. A gente precisa de alguma forma voltar nossa atenção para aquilo que realmente importa. Dinheiro é importante, mas não é o que mais importa. Basta ver o que acontece com as pessoas que estão o tempo inteiro correndo atrás do lucro. Gente, a chamada é, cada vez mais, nós como terapeutas, estarmos atentos, né, a isso que é, o que realmente eu quero. Eu quero ver esse conteúdo. Nesse filme, que eu recomendo muito que vocês assistam, eles mostram como as eleições de 2016 nos Estados Unidos, o Brexit na Inglaterra e muitos outros fatores, muitos outros eventos que aconteceram no mundo, tem muito a ver com essa divisão que a internet tem incentivado
programado, porque é muito mais fácil dominar pessoas que estão divididas, é muito mais fácil dominar um país que está dividido pelo ódio. Vale a pena, eu recomendo muito. Veja lá, Privacidade Hackeada, estava esquecendo o nome do filme. Privacidade Hackeada. Vale a pena, gente.